Hub Friend, seja muito bem-vinda a mais um Hubcast, o podcast da Hubify. Para quem não me conhece, eu sou a Bela, eu sou CS aqui na Hub, eu sou mediadora do Hubcast. Eu vou conduzir esse projeto mais uma vez, em mais um episódio. E para lembrar um pouquinho para vocês, né? O Hubcast nada mais é do que um espaço onde a gente está sempre batendo, na verdade, um super papo com o nosso time. Então, a cada episódio, a gente sabe um pouquinho mais sobre as histórias, as experiências e aventuras de vida da galera até eles se tornarem um Hub Friend, para a gente se inspirar ao máximo e tirar insights para nossa vida. Antes de começar, já segue a gente nas redes sociais, segue o nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. E é isso. Hoje a gente vai ter o prazer, honra de estar recebendo a Dudes, menina que sonha demais. Então, Dudes, seja muito bem-vinda. Como é que você está? Eu estou bem, obrigada pelo convite. Eu que agradeço por participar aqui com a gente. Dudes, então agora eu quero que você comece contando um pouquinho pra gente onde você nasceu, quero que você conte um pouquinho do seu lado pessoal, então sobre a sua família. Vamos começar por essa parte. Bom, eu nasci em São Bernardo do Campo, no ABC em São Paulo. Sempre morei em Santo André, nunca morei em outra cidade, então eu conheço aqui de cabo a rabo. Não conheço São Paulo por trabalhar ou por sair às vezes, mas aqui Santo André foi sempre onde eu morei. Eu moro atualmente com a minha mãe e com a minha irmã. Eu e a minha irmã, a gente tem personalidades bem diferentes, mas é bem gostoso morar com todas elas, principalmente porque cada uma é diferente da outra. Então, aprender a lidar com várias personalidades, várias TPMs é muito bom, me ajuda bastante. Qual que é a diferença de idade entre vocês? 3 anos. Que interessante. Por mais que a idade seja próxima, vocês são muito diferentes. Muito. A minha irmã, ela é totalmente impulsiva, eu sou a responsável. Ela é a que não mede as consequências, e eu sou a que sempre media, que sempre certinha, tudo no horário, certeza. Tudo nota máxima, tem que estudar, tem que fazer as coisas. Então a gente sempre foi muito diferente. Hoje somos melhores amigas, mas a gente é totalmente diferente com relação à personalidade. Ela a que não pensa e eu a que sigo o caminho todo certinho, tudo justo. Que bacana. E apesar disso, vocês se dão muito bem, certo? Porque é tipo um quebra-cabeça. A gente se dá super bem. Hoje, eu não sei como seria a minha vida sem ela e ela também. Hoje é melhores amigas, conta tudo, sai juntas, faz tudo junto. E com a minha mãe também, né, no caso. Então, somos nós três. E somos nós três daqui até a eternidade. A gente sabe que uma pode contar Girl com a outra. Power. Sim, sempre assim. Maravilhosos. Ô, Duda, e me conta, né, entrando um pouquinho nisso da sua irmã, da sua família, como que era você quando você era criança, até esse relacionamento com a sua irmã, que provavelmente foi quando você mais sofreu? Eu e a minha irmã, a gente sempre brigava bastante quando a gente era menor, porque a nossa personalidade, além de ser diferente, as duas têm personalidade muito forte, de opinião muito forte, de saber o que quer, como faz e tudo mais. Então, de certa forma, a gente acabava sempre brigando. Mas, e eu também, por ser irmã mais velha, eu tinha aquele ditado que eu podia mandar e ela tinha que obedecer. Então, tinham brigas disso também, porque eu mandava e ela tinha que fazer. Até que ela cresceu e viu que não era bem assim. Mas até enquanto eu pude usufruir disso, eu aproveitei. E assim, com relação à minha mãe, a minha mãe sempre teve mais preocupação com ela. Então, de certa forma, eu sempre quis ser independente. Desde pequena eu já queria ser independente. E se minha mãe, em brigas, por exemplo, muitas vezes ela ficava contra mim, porque eu estava errada, de certa forma, eu simplesmente pegava minha mochila da escola, colocava tudo minhas roupas dentro e falava e me trancava no banheiro e falava que eu ia embora, que era um absurdo. Como assim? Eu com essa independência, com tudo isso, minha mãe não ia me defender e tudo mais. Então, eu sempre com essa ideia de querer ser livre, de ter personalidade forte, e foi assim. E a minha relação com ela depois foi melhorando, porque depois a gente vai ficando adulta, né? Então, as responsabilidades, também o tempo de convivência, por mais que a gente conviva hoje mais, talvez, por estar home office, mas
o tempo de convivência era muito maior, né, quando a gente era pequena. Então, hoje em dia, a gente tem outras coisas para fazer, então melhorou muito. E hoje não dá para viver sem ela e ela viver sem mim, mas naquela época era o caos. Ai, que bonitinho. Ah, isso que é legal, né? Eu entendo porque eu também tenho irmãs mais velhas, então eu super entendo. Eu tomo muitas dores da sua irmã, tá, Duda? É isso que eu tenho pra te dizer aqui. Mas, deixa eu ver aqui. Que mais, assim, você teve de marcante na sua infância que você acha legal você compartilhar com a gente? Alguma característica específica sua que te ajudou? Bom, eu acho que eu sempre tive uma coisa que até hoje me guia, assim, que é a memória fotográfica. Eu sou uma pessoa que eu consigo lembrar, por exemplo, quando eu estudava, eu fazia muitas anotações, porque eu sempre fui de escrever muito. Para mim também, conseguir lembrar das coisas, eu tenho que escrever. E como meio que decorava algumas coisas, porque tinha coisas que você não tinha como saber 100%, né? Algumas fórmulas, algumas coisas eu tenho a memória fotográfica no sentido que eu sabia exatamente em que folha estava e como estava escrito, com que caneta, com que tudo, porque justamente eu tinha muito essa memória fotográfica. E até hoje é uma coisa que eu lembro de momentos, de tudo, é com memória fotográfica mesmo. Da onde estava. Às vezes eu perco a chave dentro de casa, aí eu fecho o olho e falo, eu vou lembrar onde está. Aí vem na minha cabeça na hora aonde eu deixei. Eu posso subir a escada, pegar, tá lá a chave, exatamente aonde estava na minha cabeça. Então é desde pequena isso, essa coisa de memória fotográfica mesmo. Bacana. E essa questão, assim, da memória fotográfica, como que ela foi impactando no seu crescimento, assim? Você acredita que você tinha esse benefício diante da sua irmã? Ela também era parecida com você nisso? Não, a minha irmã ela odiava estudar, eu era nerd. Então já teve uma diferença daí. Ela era mais freestyle, no caso, né? Ah, ela era do tipo que, ai, bateram em mim, eu vou bater de volta. Eu bater em mim, eu ia chorar, porque eu não conseguia bater de volta. Então, nesse sentido, a memória fotográfica me ajudou bastante, principalmente nas aulas de história, que eu gostava bastante de ler, essas coisas. Então, eu tinha essa memória e coisas até hoje que eu lembro, porque justamente ficou realmente gravado na memória. Eu sei exatamente, e eu, além disso, eu também lembro das sensações, do cheiro dos lugares, todas essas coisas. Eu lembro até do Nossa, cheiro que da, legal. eu lembro do cheiro da escola, eu lembro do cheiro da hora do intervalo. Eu sou muito ligada a essas coisas de sensações, de os sentidos mesmo. Então eu lembro de muita coisa assim que tem lugares, às vezes, o perfume que eu lembro exatamente de é tal lugar, tal coisa, eu sou muito ligada nisso. E faz parte da minha personalidade desde pequena. Já a minha irmã é totalmente desligada, seja o que Deus quiser, bora, vamos. E eu sou a que sempre sonhei e que sempre falei, não, eu vou traçar metas, eu vou ter que alcançar até tal idade, vai ter que funcionar assim, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Não interessa se eu vou chegar naquela idade com aquilo que eu quero, mas eu vou continuar indo, eu vou continuar sonhando, eu vou continuar até chegar lá. E tanto que eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então, essa coisa de independência, essa coisa de planos, sonhos, eu vou sonhar e tudo mais, eu já comecei a trabalhar desde os 15 e não parei mais até então. E foi indo e eu fui indo dessa forma, na Você verdade. trabalhava com o quê? Quando eu tinha 15 anos, eu estava na escola e eu sempre. A minha avó, ela era costureira. Então, eu sempre admirei ela, porque ela também foi uma das pessoas que, assim, até hoje é uma das minhas inspirações, como mulher mesmo. Sempre batalhou, ela sempre manteve a casa, ela sempre conquistou o que ela queria, com pouco que ela tinha, ela conseguiu fazer muito. Então, na época, eu já aprendi, eu já sabia costurar. Eu tinha uma máquina em casa, eu amava costurar, era uma coisa que eu amava muito. E aí um dia eu fiz uma bolsa para mim, uma menina na escola gostou. Ai, que legal sua bolsa. Ela era dupla face, um lado jeans e o outro lado tecido, normal, colorido, sabe? E aí ela, eu gostei da sua bolsa. Eu falei, você gostou? Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, a gente vai comprar jeans e pano que eu vou fazer bolsa para vender. Minha mãe, não acredito, eu vou fazer bolsa para vender. Peguei, comecei a fazer várias bolsas,
E eu comecei a vender na escola, tanto que virou até febre, um monte de menina tinha, todo mundo queria igual. E na época, acho que eu vendia R$ 35, eu comecei a ganhar dinheiro já com isso. E, Caramba, era caro, hein? Por toda época aí, olha, e era um aí eu preço já bom. muito. E aí eu tenho até hoje uma guardada de lembrança mesmo, né? Aí eu comecei depois a fazer outro modelo, aí eu fazia o lacinho dela toda fofinha, sabe? Com tecido fofinho, então ficava o lacinho fofinho, as meninas adoravam. Naquela época era febre, né? Então era moda essas coisas e eu acabei vendendo bastante. E aí depois eu fui juntando dinheiro, enfim, foi passando os anos, e aí fazia um curso ali, outro curso ali, fiz curso de moda também no Senac por um tempo, porque eu achei que eu ia seguir essa carreira, e com 18 anos o meu sonho era sair de casa, eu queria ser independente, eu não queria mais depender de ninguém, eu achava que era assim, né, que o mundo era lindo e que as coisas funcionavam dessa forma, bem inocente, né? Não tinha um boleto para pagar ainda, não tinha nada disso, era só, vivia só da fantasia mesmo. E aí eu sempre pensei dessa forma, que eu nunca podia ter só um plano A na minha vida. Nunca. Para mim isso não existe. Não tem como você ter só um plano A. Para mim sempre tem que ter um plano A e um plano B. Se isso não der certo, eu vou para outro lado. Não, não tem. Eu sempre traço na minha cabeça os meus objetivos, metas, enfim, sempre com dois lados. Se não der certo aqui, eu vou tentar ali, eu vou conseguir. De algum jeito eu vou ter que conseguir. Então, nessa época também eu fiz curso para manicure, pedicure, porque eu pensei assim, eu preciso de um diploma. Tudo para mim era diploma. Eu preciso de um diploma. Se eu decidir que eu vou trabalhar em um salão, se nada der certo, se eu ver que nada deu certo, pelo menos daqui a uns anos, eu tenho a possibilidade de fazer isso. Tanto que eu nem atuei na área, nada. Eu só fiz o curso justamente porque com o plano B. O plano B tá aí. O plano B tá As aí. unhas o quê? Maravilhosas? Se não der certo se não der certo na faculdade, ou sei lá, se eu ver que não é isso, se eu quiser mudar de faculdade, não sei, eu tenho que ter um plano B. Para mim sempre foi isso. Então eu sempre tive o plano A e o plano B. E aí eu sempre fui fazendo isso, assim, dessa forma com o tempo, né? Também. E amadurecendo, porque eu acho que quando eu fiz 18, por mais que todo mundo fala, o ano que você vai se libertar, o ano que você vai viver sua vida, o ano que vai ser tudo diferente, que você virou adulto. Eu acho que quando eu fiz 18, eu era muito novinha ainda, tinha cabeça muito, muito imatura. Então, eu acho que foi com 18 para 19, na verdade, que eu amadureci bastante. Entendi o que era boleto, entendi que tinha contas para pagar em casa, entendi muitas outras coisas que eu nem, assim, nem tinha noção, entendeu? Então foi assim que foi mudando a chave na minha cabeça também. Duda, vamos fazer o seguinte: a gente vai para o nosso primeiro intervalo e assim que a gente voltar, você vai falar um pouquinho sobre como que isso influenciou na escolha da sua faculdade. Combinado. Ei, você? Sim, você mesmo. Tá a fim de ser o mais novo ou a mais nova Hub Friend? Então espie as nossas vagas na Gup. Estamos com muitas oportunidades para você, desde estágio a analista, viu? Sem contar que todas as vagas são remotas, então não importa onde você esteja, a Hubify é o lugar para você. Acesse agora www.hubify.gup e se inscreva por lá. Esperamos por você! Voltamos! Agora, Duda, eu quero que você conte um pouquinho, porque eu tenho certeza que em algum momento você pensou em fazer moda. E aí, o que aconteceu? Como é que você tá aqui hoje com a gente? Conta um pouquinho da sua trajetória. O meu sonho era fazer moda, né? Eu já tinha certeza, só que eu com as minhas histórias de plano A, plano B, né? Então, o plano A era moda e o plano B era publicidade e propaganda. Na verdade, aí eu vou contar depois o porquê de publicidade e propaganda, mas primeiro, né? E aí eu descobri que era em Floripa, uma faculdade federal, se não me engano, que era a melhor do Brasil em moda e não sei o quê. E eu falei, ai mãe, pelo amor de Deus, deixa eu prestar. Ela falou, daqui você não sai. Se você quiser fazer a faculdade que você vai fazer, vai ter que ser aqui por São Paulo. Daqui da cidade você não vai fazer. Não vou nem pagar para você ir lá fazer ou prestar, nada disso. Ou você vai fazer aqui ou não vai fazer. E, na verdade, eu tinha que fazer, porque eu não tinha escolha. Eu tinha acabado de sair eu ia acabar o ensino médio,
Então, aí eu falei, tudo bem, né, mãe? Vou desistir e tudo mais. Mas hoje eu sou muito grata por ela ter feito isso, porque eu acho que hoje eu não conseguiria estar atuando nessa área. Então, eu acho que nada acontece por acaso. E aí eu tinha como plano B publicidade e propaganda. E meu sonho era porque eu gostava de comercial e eu queria conhecer os famosos. E a faculdade que tinha a ver com isso, na minha cabeça, era publicidade e propaganda. Na verdade, tinha outras, rádio, TV, tinha todas essas coisas, mas na minha cabeça era publicidade e propaganda. E aí eu prestei, passei em uma faculdade que é aqui em São Paulo mesmo, perto de Santo André, que é em São Bernardo, que é a Metodista. Prestei e passei. Aí eu falei, tudo bem, vou encarar, né? Vamos lá. Aí cheguei, primeiro semestre, não gostei, porque era muita parte de descobrir os meios de comunicação. Então, explicava o que era rádio, explicava o que era TV. E eu falava, tá bom, mas cadê a parte do comercial? Eu quero fazer a parte do comercial. Só que nisso, durante esse tempo, a gente tinha um trabalho que a gente entregava semestral, que era o PI, que era projeto integrado. E nesses projetos tinha que ter um líder para comandar o negócio, para dividir as atividades, tinha que ter alguém que pensava estrategicamente para explicar o que era cada coisa, e ninguém queria fazer isso. Então eu acabei assumindo o papel e eu comecei a gostar muito. Eu falei, pronto, agora eu me encontrei. Aí foi no final assim do primeiro semestre, quando eu falei, tá, agora eu acho que eu sei o que eu gosto, que é essa parte de planejamento. Nesse meio tempo, eu também entrei em um estágio que era numa empresa de casamento e eu editava foto de casamento e vídeo, só que eu odiava fazer aquilo. Eu não sei como eu me prestei aquele papel, fiquei acho que quase um ano, se não me engano. Eu odiava. Eu tenho até hoje trauma do Photoshop. Eu não consegui. Eu não consigo mais, porque eu odiava, era 24 horas vendo aquelas fotos de casamento e editava aqueles vídeos. E tanto que a minha mãe lembra até o nome do meu primeiro chefe, de tantas que eu devo ter falado, minha mãe até hoje fala, ai, fulano de tal, né? Foi seu primeiro chefe, eu era meu primeiro chefe. De tanto que marcou essa parte da minha vida, digamos assim, né? E foi aí que eu decidi fazer publicidade e propaganda, continuei, e hoje eu dou graças a Deus, não me arrependo, se pudesse voltar, faria da mesma forma e do mesmo jeito. Eu tenho uma curiosidade, porque você falou que você era toda certinha. Então, como é que era para você, assim, na faculdade, por exemplo? Você era aquela aluna 100% aplicada, que nunca ia num barzinho, ou você conseguia conciliar isso bem? Não, eu nunca fui de rótulos, né? Eu sempre fui nerd, porque eu sempre gostei de estudar e eu sempre gostei de aprender. Então, no sentido, e pela facilidade, pela facilidade que eu tinha muitas vezes de aprender, obviamente que não era em tudo, mas em algumas coisas eu tinha mais facilidade. Então, às vezes eu assistia uma aula, para mim já estava ótimo. E eu, por ser extremamente planejada, organizada, metódica, eu sabia exatamente a aula que eu podia faltar ou não, se isso ia me influenciar de alguma coisa ou não. Então, eu nunca fui rotulada ou a nerd ou a que só ficava no bar. Eu conseguia mesclar nos dois, tirar nota só, porque eu exigia que eu tinha que tirar tudo 9, porque na época meus pais pagavam a faculdade, então eu achava um absurdo eu não tirar nota alta. E ao mesmo tempo, eu também em festa, em bar e tudo a vida. Principalmente porque a Metodista, quem conhece, sabe que tem um bar chamado Supra, que é na rua da faculdade. E esse bar, ele lota. Então, naquela época, né? Isso foi em 2011. Eu terminei em 2014. Naquela época lotava. Não sei, hoje, com a pandemia, não sei, mas naquela época lotava muito. Então, eu mesclava entre os dois. Eu tinha dia que eu falava, não, essa aula eu não vou assistir. E aí ficava no baile. Tinha aula que eu falava, não, eu preciso assistir, porque senão eu não vou conseguir tirar nota boa. E aí eu ficava mesclando entre tudo isso, assim, esse meio. Então eu nunca fui ou 100% nerd ou 100% do baile, sempre meio a meio. Tudo no equilíbrio. Equilíbrio, exato, é sobre equilíbrio. Exato. E aí, me conta uma coisa, e como é que foi para você, depois que você fez... foi um estágio, essa parte que você editava as fotografias de casamento? Foi um estágio. Foi, já era. E depois, como é que foi? Você fez outros estágios na área? Como é que você foi se encaminhando? Sim. Aí depois eu fiz por acho que 2 anos, se não me engano. 2 anos, foram 2 anos. Um estágio em eventos.
que aí eu fazia eventos. Só que eu era estagiária e trabalhava como CLT, não tinha final de semana, não tinha nada, e com a faculdade. E então eu fiquei nessa vida assim de não dormir, de eventos, faculdade, estudar. Eu fiquei por quase 2 anos, só que começou a me saturar isso, porque eu vi que também não era aquilo que eu gostava, porque eu sempre tive essa veia muito estratégica eu não consegui identificar, porque eu era muito nova, primeiro que eu era muito nova, e eu também acho que eu fiz certo de testar todas as frentes para entender o que eu queria. E eu já estava trabalhando muito, já estava ficando muito exausta, e eu falei, gente, mas se é isso, não é isso que eu quero. Aí eu já começo tudo naquele ciclo de novo, né? Porque o plano A, plano B, tem que funcionar alguma coisa. E aí eu falei assim, aí eu pensei, eu falei, não, eu acho que agora chegou a hora de eu começar a fazer o que todo mundo faz aqui dentro da faculdade, que é trabalhar em uma agência. Todo mundo que faz publicidade e propaganda tem o sonho de trabalhar em uma agência. E eu falei assim, não, então agora eu vou seguir esse sonho. E aí eu fiquei 2 anos, participei de vários eventos de empresas grandes também. Foi muito legal, foi muito rico, aprendi muita coisa. E também eu tinha esse lado estratégico ali em eventos, principalmente porque até o guardanapo da mesa tinha que ter o tal dobrar dessa forma, o copo, o outro, o início do evento tinha que ser assim, com tal fulano, com outro assim. Então eu aprendi também muitas coisas, principalmente a lidar com pessoas, porque em eventos você acaba lidando com muitas pessoas, né? E aí depois eu falei, não, chega, deu para mim, eu vou agora para agência, eu quero ir para agência. E aí tinha uma agência que era aqui na minha cidade mesmo, e eu entrei e foi lá que eu fiquei 5 anos. Não imaginava. De repente, assim, 5 anos se passaram, né? Que você trabalhou. Sim. Que bacana. E aí você teve. Nossa, então eu imagino que você teve uma longa trajetória lá dentro, né? Como é que foi isso? Assim, os pontos que foram mais marcantes para você, na sua trajetória profissional? O que mais você descobriu sobre a Duda de hoje? Bom, quando eu entrei lá, eu entrei como analista de mídia. Hoje é uma coisa assim que é totalmente um pouco distante, mas na época era o auge, assim. E eu entrei bem quando eu comecei a atuar nisso, nem existia essa quantidade de anúncios, nem existia essa quantidade de KPIs, era tudo muito mato, assim, muito mesmo, muito. E eu entrei como analista de mídia e eu fazia operação mesmo. Chegava o briefing para mim e falava, ó, sobe campanha tal, subia. Sobe campanha tal. Só que eu sempre fui muito... Eu sempre quis entender o porquê das coisas. Porque se você não entende o porquê, você não sabe o que você está fazendo. Você simplesmente está fazendo. Mas o porquê você está fazendo, você não sabe. E eu comecei a questionar e tudo mais. Aí eu entrei júnior, aí fui para pleno, que aí eu comecei a fazer estratégia. Aí eu falei, ai, agora chegou a minha hora. E aí foi nessa época também que eu comecei a fazer meu MBA de marketing digital na GV. E tanto que eu precisei de uma carta para conseguir entrar, porque eu era muito nova para fazer MBA. E também, como eu sonho demais, o meu sonho é assim: eu quero fazer tal coisa. Eu vou atrás para fazer essa coisa. Só que muitas vezes eu nem pesquiso se é mesmo ou se não é, entendeu? Eu sei que eu queria fazer a FGV porque todo mundo fazia, eu queria fazer porque eu achava que a FGV era uma faculdade que tinha pessoas super inteligentes, que eu precisava fazer aquilo. Coisas assim que ninguém consegue explicar o porquê que eu pensava assim, mas eu pensava. E eu não tenho vergonha de falar porque sou eu, vou fazer o quê? Não tem como mentir ou ocultar uma coisa minha, né? E então eu acabei continuando, precisei da carta do meu chefe para entrar, porque eu era muito nova. E aí ele me elogiou e tudo mais. E aí eu fiquei pleno por um tempo. Comecei a fazer o MBA, amava, estudava muito, nossa, me matava, muito trabalho, muita coisa. E depois eu já virei sênior, só que aí entrou também a parte de inbound, que era muito comecinho a parte de inbound, o que envolvia conteúdo, o que envolvia automação, era tudo muito assim, muito remoto do que existe hoje. E hoje, se a gente for olhar daqui a um ano, já vai ser remoto, porque as coisas estão mudando com uma rapidez gigantesca. Então, eu comecei a cuidar dessas duas frentes, e aí foi quando eu tive minha primeira equipe, que
tinha 4 pessoas que ficavam comigo, uma em cada área, então eu acabava cuidando tanto de inbound quanto de mídia. E, na verdade, lá eles chamavam de performance, então era performance e inbound. E aí eu acabava cuidando dessas 2 frentes, fiquei 5 anos, né, com muitos clientes, muita loucura, e eu fui indo assim, foi assim que chegou nesse ponto. E a faculdade e o MBA junto, terminei o MBA também na agência, e foi caminhando a minha vida. Você já tem alguma dica aqui, Duda? Como que você faz? Espero que você tenha uma resposta positiva, mas como que você fazia para conciliar os estudos e o trabalho de uma forma que você ainda tivesse sua saúde mental? Então, teve uma época que eu desisti da saúde mental. De verdade, eu desisti. Eu desisti, não tinha saúde mental, era só vamos, tem que fazer no automático, tem que ir, tem que fazer. E eu sou Então, o uma que te pessoa. motivava era o seu objetivo, a sua meta. Eu tenho que fazer, não, eu tenho que fazer. Para mim não interessa se eu tô doente, se eu tô irritada, se tá bem, não. Eu tenho que fazer. Se tá lá que eu tenho que fazer, se tá escrito que eu tenho que fazer, eu vou ter que fazer. Não adianta você falar, não, mas tá escrito lá que eu tenho que fazer. Eu mesma escrevi, eu mesma me comprometi. Então eu vou ter que fazer. Então, E acho aí que eu aqui não. a palavrinha é comprometimento, né? Mas, pessoal que está assistindo a gente, não deixe de ter saúde mental, por favor. Não, O comprometimento é importante. mas depois eu colhi também um pouco das consequências disso, né? Não é assim também, é tudo flores, não. E tanto que depois que eu terminei o MBA, eu fiquei 6 meses assim que eu sentia falta de alguma coisa, porque a minha cabeça ela estava tão ligada no 220 toda hora, era trabalho, era faculdade, era cliente, era final de semana, era tanta coisa que depois da minha saúde mental ela teve que eu fui obrigada a cuidar da minha saúde mental. Então, a ideia é que se atente, você se atentar àquilo que você está sentindo, não deixar passar igual eu deixei, porque depois eu colhi esses frutos, mas no momento eu só fui, entendeu? Isso, comprometimento, mas buscar aquele equilíbrio assim de ter algum momentinho para você, mínimo que seja, só para você conseguir dar uma balanceada, né? Exato. E aí, Duda, como é que foi? Você saiu da agência, você foi para alguma outra área? Como que funcionou essa parte na sua vida? E aí, depois desse tempo na agência, eu quis ser cliente. E aí eu entrei em uma empresa de tecnologia, fiquei 3 anos nesse segmento atuando. Trabalhei com muitas frentes, com muitos segmentos dentro de tecnologia, sendo subcategorias, não sei como colocar uma nomenclatura nisso, mas trabalhei com Oracle, IBM, enfim, várias empresas assim que tem essa parte de cloud também, essa palavra cloud eu escutei muito tempo. Então, eu fiquei durante esse tempo nessas empresas, comecei a trabalhar uniu tudo que eu já fazia antes em um lugar só. Então, eu cuidava de eventos, cuidava de assessoria de imprensa, cuidava do digital, cuidava de inbound, cuidava de várias frentes nesse tempo. E aí acabou indo e tudo mais, e aí chegou um tempo que eu estava exausta mesmo. Foi a saúde mental, não é mesmo? Ela bateu na minha porta, bem, bem drasticamente, na verdade. E eu estava muito esgotada, eu estava totalmente sem vida. Para mim, eu não tinha sentimento, eu não conseguia expressar sentimento. Então, se alguma coisa muito grave tivesse acontecido, eu fazia a mesma cara de que alguma coisa muito boa acontecia. E aí eu decidi que eu precisava parar um pouco. Eu falei, não, eu vou parar, eu vou viajar, vou ficar um tempo. Eu já tinha... Meu sonho também era fazer intercâmbio. Então, eu tinha a meta até a umidade. Se não acontecesse depois da cidade, não ia mais, porque eu acho, sei lá, coisas da minha cabeça. Mas eu não ia mais, enfim, eu estava na umidade e tudo mais. Falei, não, é isso que eu quero. Pedi para sair da empresa, não queriam deixar que eu saísse, mas acabei saindo. E aí o que aconteceu? Pandemia. E aí, ou seja, tudo que eu tinha planejado, todos os sonhos, tudo, foram tudo por água abaixo. Assim, Por isso a assim, importância dos seus planos B. exato. E a saúde mental, desde esse dia, desde esse momento da minha vida,
naquela época, quando eu fazia faculdade e tudo mais, não era prioridade. Hoje eu vejo que isso influenciou em muitas coisas, depois, com o passar do tempo. Então, eu fiquei, enfim. E aí eu falei, não, então tá bom, então tá na pandemia, eu vou cuidar de mim. Eu já queria mesmo fazer coach, terapia, todas essas coisas, e eu foquei nisso. Só que, como eu não consigo ficar sem trabalhar, eu falei, então eu vou pegar alguns freelas e tudo mais, mas eu acabei indo para a área de consultoria em startups de tecnologia. Então, eu criava todo o roteiro, todo o planejamento estratégico de marketing, realocava pessoas, o que tinha que contratar, o que não tinha. E eu fiquei nisso por um tempo. Eu fiquei acho que uns 7 meses, 8, uns 8 meses. Como que surgiram essas consultorias na sua vida? Eu sempre gostei de ter um relacionamento com donos de empresa. Então, desde quando eu estava na agência, eu nunca gostei de ter aquele receio de você ter que falar com o dono de alguma empresa, sabe? Eu acho que essa parte de hierarquização, acho que hierarquia, exato. Eu nunca gostei muito, porque eu acho que se a pessoa chegou ali no lugar que ela tá, é de se admirar, porque ela lutou para estar ali e aconteceu, e também é porque ela tem algumas coisas muito mais maduras do que eu tinha na época. Então eu sempre gostei de ter pessoas assim para me inspirar. Então eu acabava que em todos os clientes que eu entrava, como eu era a pessoa que lidava direto com o cliente, principalmente nessa parte de performance inbound, eu acabava conhecendo um, outro, enfim, e a gente acabava criando um relacionamento profissional, obviamente, de trocas de ideias, de gestão e tudo mais, acabava pedindo conselho, enfim. E aí foram desses núcleos de pessoas que eu conheci que um acabava me indicando, porque você tem potencial para isso. Vai. O primeiro eu fiquei com medo. Falei, não. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Aí consegui. Depois do primeiro em diante, a vida seguiu. E aí eu gostava muito dessa parte de consultoria, porque é bastante legal você entender o cenário da empresa e conseguir dar sua visão de fora, né? Então, o que você fazia era entender o que estava acontecendo dentro da empresa na estrutura do marketing deles, mesmo que eles tivessem uma agência contratada, e aí você ia dando sugestões, aqui eu acho que pode melhorar. Sim, é isso. É isso. E uma empresa eu fiz o planejamento estratégico mesmo do ano. Aí eles me contrataram para fazer essa parte de consultoria, mais o planejamento estratégico do todo ano. Legal. Principalmente startup quando tá assim que porque é muito difícil, às vezes, o marketing, você tem que entender que ele tem KPIs, mas que algumas coisas, elas não podem estar tão subjetivas. Você tem que mostrar até aonde vai isso, até qual que é o benefício real disso. Não só com, porque o mundo é lindo, as cores são coloridas e a gente vai fazer isso. Não, mas realmente, o que vai agregar? Qual que é o resultado? Perfeito. Então, acho que é isso. E eu gostava bastante. Legal. E aí, depois que você trabalhou esses 7 meses, o que aconteceu? E aí depois eu falei, não, agora eu quero entrar em uma empresa e tudo mais. Eu já tinha trabalhado em uma multinacional. Falei, não, eu quero trabalhar em uma empresa nacional mesmo, com marketing e tudo mais, mais na parte de comunicação. Na parte de comunicação mesmo, rede social, social, enfim. E aí, Duda, depois que você teve essa experiência com as consultorias, você falou que trabalhou mais ou menos uns 7 meses, o que você fez depois disso? Depois disso eu quis entrar em uma empresa. Eu já tinha trabalhado em uma multinacional. Falei, não, agora eu quero trabalhar em uma empresa nacional. Eu sempre sou assim, né? Aquelas coisas de metas, sonhos, eu tenho que alcançar isso, tenho que fazer isso. É como se fosse um checklist, né? Como se a gente controlasse o mundo, coisa que a gente não controla. Mas na minha cabeça, as minhas metas têm que ser batidas, controlado ou não. E aí eu entrei nessa empresa e tudo mais, queria trabalhar mais com parte de comunicação, conteúdo, enfim. Acabei entrando nessa empresa, fiquei quase 9 meses nela, e aí em abril ela foi comprada por uma multinacional. Então eu não tive como fugir. E aí eu continuei trabalhando nessa área também e cuidava muito da parte de automação, principalmente. Tinha uma equipe
que ficava abaixo de mim, tinha estagiário e tudo mais, mas não era uma coisa assim que eu tive uma equipe mesmo, era porque justamente eu precisava delegar algumas coisas e acabava que a estratégia 360 ficava na minha mão. Então eu tinha que, para as outras pessoas da equipe, acabar demandando. E aí eu fiquei esse período de 9 meses lá. E aí depois eu entrei em uma outra empresa também de tecnologia. Saí porque justamente era muito longe da minha casa e eu não queria voltar presencial porque eu ainda estava com medo da pandemia. E entrei em uma outra empresa para trabalhar mesmo com geração de demanda. Eu já trabalhei com muitas coisas, então às vezes é até estranho quando eu vou contar a minha história, porque é muitos reflexos, é muita história, muitos pontos que eu fui indo e acabei indo me descobrindo, mas sempre a parte estratégica foi uma coisa que sempre andou comigo. Então, eu entrei também depois para outra empresa, porque é onde eu fiquei 3 meses só, que aí depois veio a Hub, né? Mas fiquei nesse período nessa empresa com geração de demanda mesmo, trabalhando com ativação e a parte de geração de demanda com relação a gerar leads mesmo para o comercial. Então, toda a parte de estratégia de digital, eventos e tudo mais ficava na minha mão, principalmente para B2B, que eles tinham B2B2C e tinha B2B. A parte B2B que era com empresas enterprise, principalmente que era o que eu já tinha, era uma empresa de tecnologia de cloud, ou seja, uma coisa que eu já tinha há muito tempo de experiência. E aí eu acabei cuidando dessa parte também. E foi isso, assim, a minha carreira até a Hub, né? Vamos fazer o Basicamente. seguinte: a gente vai para o nosso segundo e último intervalo, e quando a gente voltar, então você vai contar agora como que você chegou na Hubify. Nascemos como uma startup e durante anos o termo performance esteve presente em nosso nome. Mas agora, depois de 10 anos de mercado, mais de 80 clientes e chegando à marca de 100 colaboradores, entendemos que esse termo já não é suficiente para nos definir. Hoje, inauguramos uma nova era. Hubify, agência de marketing digital que gera prosperidade. Mas o que isso significa? Que somos a mola propulsora da estratégia de marketing digital dos nossos clientes. Nosso objetivo é fazer com que seus investimentos sejam cada vez mais assertivos e escaláveis, além de trazer os dados para a mesa. Dessa forma, contribuímos com o crescimento saudável das empresas, impactando positivamente a vida de todos os envolvidos. Não é à toa que ganhamos o prêmio de Agência de Mudança de 2020, concedido pela RD Station. Este foi um reconhecimento do nosso papel na transformação digital de muitos clientes e parceiros. Tenho certeza que a nossa metodologia pode ser o que falta na sua estratégia. E aí, bora embarcar nessa viagem com a gente? Voltamos, Duda. Agora, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que a Hubify chegou na sua vida, como que foi o processo para ingressar aqui, conta um pouquinho. Então, eu estava maravilhosamente na outra empresa, tranquila, super bem e tudo mais. E aí eu recebi uma mensagem da Thaís, do RH, perguntando se eu tinha interesse em saber sobre a vaga e tudo mais. Aí eu não sei porque me deu vontade. Falei, não, eu vou saber mais sobre a vaga. Quero saber, assim, o porquê da vaga, né? Quais são os requisitos e tudo mais. E nessa primeira conversa com ela eu já gostei bastante, porque dá para você sentir como a empresa. O RH é um pouco a parte que vai fazer essa prospecção de novos colaboradores, então você já vê mais ou menos como é a cultura da empresa. E a Tá foi extremamente simpática, nossa, super acolhedora. Então eu falei, gostei, vamos ver, né? Quais serão os próximos passos. E aí, como que foi o processo para você ingressar aqui, as entrevistas? Bom, eu fiz uma entrevista com ela, depois com o Oscar, que eu já gostei porque ele é prático, então para mim eu sou um pouco assim também, mais prática e objetiva. E aí depois teve uma conversa com o Fábio mesmo, com a proposta, e aí acabou que deu certo e estou aqui.
Bacana. E aí, Duda, para você, assim, como que foi ingressar nesse novo cargo, né? Da parte de liderança, da parte de automação? Você teve que aprender algo de novo? Como é que foi para você esse desafio? Bom, eu acho que nesse breve ainda, né, momento, digamos assim, o que eu tive que aprender bastante foi sobre processos, porque eu acho que cada empresa tem os seus processos, e para se chegar em um resultado final qualificatório, você precisa daquele processo. É necessário que haja todas aquelas etapas. Então, acho que é aprender todos esses processos, principalmente, e também entender algumas particularidades, principalmente de alguns clientes, e entender como que a gente pode aplicar de alguma forma, qual que é a ferramenta que ele utiliza, como que a gente pode fazer essa estratégia por trás. Então, acho que esses são os desafios, porque quando eu já vinha de agência, mas também eu já trabalhei para cliente, então é como se na agência eu acabava prestando esse serviço para vários clientes, e depois eu prestava só para um, que era a empresa. E aí agora eu estou voltando, né? Voltei para prestar serviço para várias empresas, e é uma coisa que eu gosto muito, principalmente para entender vários segmentos, várias coisas. Eu acho que isso acrescenta muito na vida de qualquer pessoa trabalhar em agência. Totalmente, é o lugar onde a gente mais aprende, né? Mas assim, Duda, é um ponto importante para quem está assistindo a gente, pessoal. A Duda, ela entrou faz agora o quê? 2 meses? Não faz nem isso ainda. Não faz já, agora já faz 2. Faz 2 meses. Que quando a gente começou a conversar sobre o Hubcast, ela tinha entrado no dia 1. Então agora faz 2 meses, talvez, e um pouquinho. Então, é curioso fazer essas perguntas para você, porque para você ainda é tudo muito recente, né? Qual que tem sido o seu maior desafio desde que você entrou na Hub? Eu acho que como gestora, eu acho que é entender o perfil de cada um dos meus liderados, entender como que eu posso ajudá-los a se desenvolverem e também conseguir fazer com que eles caminhem para essa melhora contínua, sabe? Eu acho que é desenvolver mesmo e entender onde estão as dificuldades para conseguir ajudar, e muitas vezes simplificar aquilo que gera ansiedade, aquilo que gera, às vezes, medo. Eu acho que esse é o meu papel e esse é o desafio, é você entender e conseguir criar processos com o time todo, para que não seja só, e a automação é uma parte. Não, a automação faz parte de um todo. Então, como que você agrega mais valor junto com a automação? Eu acho que, e principalmente para os clientes, né, se entrega qual que é o resultado, como que a gente vai pensar nisso, como que a gente vai desenvolver essa estratégia, como que a gente vai operar isso, precisa de ajuda, não precisa? Eu acho que esse é o desafio, entender todo o cenário e conseguir desenvolver aquilo que você tem de melhor. E também, principalmente, desenvolver a equipe. Eu acho que esse é um desafio constante, porque ele não para, porque a tendência é que você sempre melhore. E se você melhora, a questão é que todo mundo, o time, vai melhorando, e isso é uma continuação. Exato. E o que te dá mais satisfação hoje no seu trabalho, nesses 2 meses que você está aqui com a gente? Muitas coisas. Eu acho que eu já vivi muitos momentos de orgulho do meu time, principalmente em entrega, em apresentações, em coisas que estavam, às vezes, com dificuldade, a gente conseguiu desenvolver. Eu acho que, para mim também, conseguir interagir cada vez mais com todo mundo, conhecer mais a empresa, a cultura. Eu acho que é uma coisa que impacta muito e eu gosto bastante. Eu acho que se não tem uma cultura que não é alinhado com o que você acredita, as coisas não funcionam. Então, eu acho que alinhado a cultura mesmo da Hub, eu acho que isso vem me dando muita satisfação. Eu acho que os meus líderes também, as pessoas que estão acima de mim, são pessoas que me inspiram em pontos diferentes e momentos diferentes, e também pessoas que estão, de certa forma, na mesma... no mesmo, não gosto de falar cargo, mas na mesma visão ou com a mesma responsabilidade, na verdade, também são pessoas que eu admiro, são pessoas que você consegue ver reflexos de muitos bons trabalhos. Então, eu acho que é isso que me dá satisfação.
Legal, Dudes. E agora, assim, duas últimas perguntinhas antes da gente ir para o nosso último quadro. Primeiro, eu queria entender, assim, tanto no pessoal quanto no profissional, quais são os seus sonhos agora, a partir desse momento? Ai, a meta, você sabe, né? A meta é alcançar a meta para duplicar a meta, né? Como sendo Eduarda que sou, E né? sempre com plano B. E sempre com plano B. Mas eu acho que agora, por eu estar mais tranquila, assim, em muitas coisas, eu acho que o próximo passo é realmente construir minha família. Ser mãe um dia, não agora. Eu acho que eu preciso ainda de muita estrutura emocional para isso. E financeira também, não deixa disso, mas eu acho que é um futuro, é uma coisa é uma doação que eu quero fazer, principalmente porque vai ser meu filho ou minha filha, então é um sonho que eu tenho. E acho que profissionalmente, assim, um sonho que eu tenho muito grande é que meu time cresça cada vez mais, porque eles crescendo, automaticamente eu também cresço. Então é um sonho mesmo, é uma vontade e é uma coisa que eu vou lutar todos os dias para que isso aconteça. Isso é muito legal. E agora, para quem está começando, que talvez esteja até querendo ingressar no marketing digital, quais são as suas dicas, os seus conselhos de vida? Ai, meus conselhos de vida, vamos lá. Não acho que sabe tudo, nunca, porque o dia que você sabe uma coisa, amanhã já mudou tudo. Um dia o botão tá aqui do Facebook, no outro dia o botão ele ressurgiu em outra página, em outro lugar. Eu acho que você tá aberto a aprender, porque é um constante aprendizado. Nem quem tem anos disso, ou que tem estudo, que estuda, às vezes tem coisas que você precisa aprender, que você precisa estar aberto à mudança. E eu acho também que é um olhar assim de gostar de mudanças. Tem que ser, eu acredito que tenha que ser uma pessoa que ela consiga conviver bem com mudanças. Eu não digo mudanças de equipe, nada disso, mas mudanças de eu vou ter que estar sempre aprendendo, nunca vou poder ficar estacionada aqui e fazendo tudo da mesma forma. Eu acho que essa é a dica que eu dou. Não acho que você vai entrar sabendo tudo, porque você não vai. E não resuma as coisas em uma iniciativa só, ou rede social, marketing digital é isso, é aquilo, e seja assim muito aberto mesmo. Eu acho que a gente não só entra sabendo tudo, como a gente nunca vai saber tudo, né? A real é isso. Quem descobriu isso não descobriu a vida. Exato, exatamente. É exatamente isso. Muito obrigada. Agora a gente vai para esse quadro que é o famoso bate-bola. Então eu quero que você me fale um livro, o filme da sua vida, ou pode ser só um filme que você acha muito legal e queira passar aqui pra gente, e uma música. Bom, vamos lá. Um livro. Eu amo O Milagre da Manhã. Ele mudou minha Já vida. ouvi falar muito desse livro. Acho que teve mais pessoas que passaram aqui e indicaram, inclusive, viu? E foi graças a você. É uma febre isso não tem um problema. Quando uma pessoa começa a ler, ela acaba mudando, porque muda mesmo a vida, eu acho que para quem busca isso de metas, ou quem busca isso de se conhecer, de se entender, saber onde quer chegar, independente se você não quer chegar também, se para você tá tudo bem hoje, você quer melhorar em outros pontos da sua vida, ensina principalmente que a gente tem tantos pratinhos na nossa vida para equilibrar e muitas vezes a gente foca só em um. Então, que é bom a gente olhar todos esses pratinhos. Então, é um livro que mudou a minha vida, foi uma indicação e eu indico para qualquer pessoa. Isso não quer dizer que eu sigo todos os dias o Milagre da Manhã. Eu acho que com o tempo você vai adaptando e entendendo o que é bom para você mesmo, porque você vai se conhecendo. Mas eu acho esse livro, assim, extraordinário. Um filme, pode ser meio assim, mas eu vou explicar o porquê desse filme, que é Meninas Malvadas. Amo! Eu já assisti ele 700 vezes e cada vez eu tiro uma lição de vida. Mas como você tira uma lição de vida? Sim, eu tiro. Eu gosto de assistir o filme, todos os filmes, e gosto de pensar qual foi o aprendizado que a pessoa teve, porque tem aquele momento do, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora da minha vida? E aí a pessoa aprende e muda.
E eu acho que o Meninas Malvadas vem muito de encontro, assim, em você ser você mesma e você acreditar na sua essência. Que se você mudar de essência para se encaixar em qualquer lugar, uma hora aquilo não vai se sustentar. Porque não é você, não é o que você quer, não é quem você é. Então, eu acho que esse filme, ele pode se parecer um pouco bobinho, mas, na verdade, na minha interpretação, quer dizer sobre isso, que é você entender quem você é, a sua essência, e não mudar por isso, não deixar com que as pessoas te encaixem em lugar nenhum. É você saber o que você quer e encarar isso, sabe? Independente das suas escolhas e tudo mais, é realmente você encarar quem você é, aceitar e não mudar sua essência, porque nada se sustenta, na minha visão, sem você estar presente com a sua essência. E, e uma música, eu acho que é a Anunciação, do eu sempre erro. Do Alceu Valença, amo essa música. Perfeito. A minha parte preferida é a parte que ele fala Tu Vens, porque essa música, eu acho que essa música ela traz muita reflexão do que é a nossa vida. Que mesmo quando a gente está com problema, ou mesmo quando as coisas não estão bem, vêm coisas boas, né? Vêm momentos bons, e se você está nesse momento de não saber o que você faz, muitas vezes, é porque tem algum aprendizado, e basta você entender qual foi e continuar seguindo. Então, essa música, ela é a música da minha vida realmente, então eu amo essa música. Obrigada, Duda. Muito obrigada por ter compartilhado sua história, ter compartilhado aqui a música, o livro no bate-bola. Você falou no comecinho, né, que você é a menina que sonha demais, mas na verdade eu acho que você é a menina que sonha alto e tá aqui justamente para inspirar quem tá assistindo a gente. Eu espero que você ajude muitas pessoas que assistiram a gente a alcançar as metas delas também, sempre com o plano B. Eu também espero. Eu achei que eu só fiquei um pouco séria, mas é que na verdade é porque, né, eu tinha que responder com mais seriedade, mas não, fica tranquila, você respondeu muito bem. Você quer deixar algum último recadinho pra galera? Quero. É a frase da minha vida, que é seja livre, seja leve. Essa eu tenho no meu braço, que é sejam livres, façam o que vocês querem, descubra quem vocês são, sabe? Porque é isso que vai tornar a vida de vocês leve. Esse é o meu dilema da minha vida. Isso não quer dizer que sempre vai ser assim e que eu não tenho problemas, mas que a chavinha do eu tenho um problema e esse problema é tão grande quanto para afetar minha vida, ela muda mais rápido para eu pensar dessa forma. Então, seja livre, busque sua verdade e corra atrás dos seus sonhos. Simplesmente isso. Adorei. Bom, é assim que a gente vai terminar o seu Hubcast, então. Para quem estiver assistindo a gente, muito obrigada pela companhia, pelo compartilhamento. Um beijo e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau.